para o nosso momento é meio cartomante? Aqui, pronto. Momento é meio cartomante. Por que é momento é meio cartomante? Porque a gente vai falar de focos, né? As projeções do mercado financeiro para os nossos principais indicadores macroeconômicos e que parece que mudaram nessa semana. Ninguém esperava mesmo que o Focus ia mudar, porque a gente tinha tido já IPCA 15, saíram uma série de indicadores da FGV em relação à inflação e o Focus nada mudou em relação à sua projeção para o IPCA nas outras semanas. E aí numa semana mais curta, numa semana de Páscoa, se esperava que fosse mudar menos ainda, mas não foi o que aconteceu. O Focus mudou e mudou dois pontos, né? Duas projeções importantes, tanto de inflação quanto também de PIB. Então vamos ver como é que ficaram as projeções do relatório Focus para essa semana, na verdade para o fim do ano, mas nessa semana agora. O IPCA ele cai ali de 5,65 para 5,57, então depois daquela leitura um pouquinho mais tranquila, não que ela veio tranquila em relação à medição, mas na qualidade ali principalmente dos índices da FGV, mostrando que não tem ali, né, não tem ali uma concentração tanto da inflação em alguns grupos. Essa difusão maior trouxe um certo alívio para a projeção do mercado financeiro. Então, o mercado financeiro começa a projetar agora para 2025 5,57 de IPCA e 2% de crescimento. Ainda um crescimento modesto, né? Não é um crescimento... A gente sabe que o mercado financeiro erra muito. Se a gente pegar lá do começo do ano ou do fim do ano passado para agora, já mudou, todas essas projeções já mudaram, na verdade, muito. E aí vão mudar ainda conforme os indicadores vão sendo divulgados. Por que o PIB mudou tanto aqui para 2% nesse ano? A gente teve a medição aqui do IBCBR, e o IBCBR ele veio acima do esperado. Ele trouxe ali uma surpresa em relação ao que se esperava para o crescimento brasileiro. E aí o mercado que foi pego de surpresa, também com esse choque, aumentou a variação aí do PIB para esse ano. O câmbio continua estável em 5,90, teve algumas reduções nas semanas passadas, mas agora está em 5,90, muito perto do que está sendo negociado o spot, né? O spot é o dólar à vista, e normalmente eles colocam de forma próxima mesmo, para não tentar ficar perto do que está sendo negociado no mercado à vista, para não errar tanto, já que dólar é uma variável que se erra muito, e a Selic continua em 15. Então, por mais que a gente tenha ali uma queda na projeção da inflação, isso não é suficiente ainda para derrubar a projeção do mercado financeiro de 15% para a Selic terminal. Então, o mercado acha que nas próximas reuniões do Copom vai voltar a ter alta de Selic. Temos aqui para o ano que vem, né? Então 2026, que está mais longe ainda, o mercado vai errar mais ainda, 4,5 na projeção do IPCA, bem no teto da meta, 1,70 na projeção para o PIB, 5,96 caiu um pouquinho, eu estava orbitando ali sempre os R$6, caiu um pouquinho a projeção de câmbio, mas mostrando que o mercado não acredita que essa valorização do real continue no ano que vem, isso é bem importante. Então eles veem, né, o mercado financeiro vê um risco do real voltar a se desvalorizar, pelo menos no longo prazo, por algumas questões envolvendo, né, a condução da política monetária nos Estados Unidos, também alguns riscos domésticos que o mercado gosta de pintar, tipo o tal do risco fiscal, e a Selic em 12,5, mostrando que o ritmo de queda da taxa de juros deve começar mais para o fim do ano que vem. Então não é uma coisa que vai começar logo de cara em 2026 e que isso deve começar mais do meio para o fim do ano. Então, o que o mercado está esperando aqui? Que a gente possa ter uma inflação um pouco mais suave do que se esperava no mês passado, né, que ficou ali quase em 5,65 o tempo todo, mas não suficiente para baixar a Selic. Mas aí o que eu vejo, né, a gente continua tendo uma Selic em alta, uma Selic com tendência de alta, inclusive, e a inflação acompanhando a alta com alta também. Então, por mais que a gente tenha tido desaceleração de fevereiro para março, muito aí por conta do grupo habitação, e a gente vai falar isso daqui a pouquinho na inflação por extrato de renda, né, por mais que tenha tido essa desaceleração, a gente não está vendo essa efetividade da Selic alta na inflação. A gente está vendo um estrangulamento da atividade econômica, a gente está vendo uma desaceleração da atividade econômica sim, só que a inflação continua subindo. Por que continua subindo? Porque o que está impactando a inflação não reage à Selic. Mas mesmo assim, o mercado continua jogando a Selic lá em cima e alguns bancos já acima de 15%.
alguns já projetando 15, 25 ou mais. Aqui é mediana, a gente sempre tem que lembrar isso, mas tem quem está projetando, quem projete para cima ainda.